Pode ser, Mercedes, aí ele envia pra gente. Só que ele tem que ter seriedade, senão é aquilo que eu te falei. Ele é um aluno que corre o risco de ter uma reprova numa pandemia dessa. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Pablo. Bom dia, Cauê. Bom dia, prof. Como vocês estão? Bem, e a senhora? Também. Bem. Tamo bem, prof. Oi? A gente tá bem. Tudo bem, Arthur? Tudo certo. E aí, o que estão fazendo? De novo. Nada demais. Não? Qual a opinião de vocês três sobre a volta às aulas, se volta ou não volta? Por mim nem voltava mais. Você acha que não deve voltar, Pablo? Que deve terminar o ano assim? Sim. Eu acho muito difícil voltar agora. Olha quem tá aqui, o Matheus Coelho. Vai, é chuva. Só É pode. chuva. Chuva. Vamos ver. Então, vocês dois acham que não deve voltar. Cauê, qual é a sua opinião? Também acho que não deve voltar. Vocês estudando em casa é suficiente, como a gente está fazendo também. Vocês acham que a pandemia ainda corre risco? Como assim? Ainda, por exemplo, nós na escola, no quarto bimestre, ainda correríamos risco de contágio da pandemia? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Oi, Matheus. Bom dia. Quanto tempo não lhe vejo, tô morrendo de saudade. Oi, Flavinha. Bom dia. Ontem eu vi ontem eu não vi a Flávia. A Flávia estava dentro do carro coberto com os 3 cachorrinhos dela. Vocês morriam de rir. Coisa mais bonita, né, Flavinha? Bom, pessoal, vocês viram que nós encerramos a apostila. Então, o que nós vamos fazer essa semana? Na live de hoje, nós vamos organizar o conteúdo de prova e começar com a revisão. Eu já baixei esquemas de estudo para a gente estar revisando toda a República. Hoje eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês nesse tempinho, antes de nós começarmos a falar sobre alguns assuntos. Eu quero saber um pouco da opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo no Brasil, com as queimadas, com essa seca, como que vocês estão vendo, qual a opinião de vocês. Vocês viram que ocorreu uma chuva no Rio Grande do Sul essa semana, onde a chuva saiu negra, igual aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, quando ocorreu a explosão da bomba atômica. Só que lá, é óbvio, a chuva era uma chuva ácida, né? E o que vocês que estão mais em casa, vocês que estão tendo a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais, ou de assistir um documentário um pouquinho mais, ou de ver um pouquinho mais, o que vocês estão percebendo desse nosso país? O que preocupa mesmo é a queimada no Pantanal, que tá morrendo tudo. E
que você acha, Pablo, das relações dos nossos governos em relação a isso? Olha, não tá tomando as providas soluções como deveria. Ah, eu acho que o governo devia ajudar mais. Vocês viram que queimou, queimou, queimou. O governo do estado veio pedir socorro agora. O bioma praticamente está todo devastado. E agora que o governo federal soltou os recursos necessários para minimizar um pouco essa situação, mas já queimou tudo, né? Então a gente vê assim uma condição muito triste para o nosso estado, porque não queimou pouco, queimou praticamente todo o bioma. Os animais que eles conseguiram resgatar, que algumas instituições conseguiram resgatar e que estão cuidando, é uma mínima parte daquilo que morreu, né? Então, eu acho assim uma tristeza imensa para o nosso estado. Os nossos governantes pouco fizeram. A nossa condição política ainda é essa injúria e de descaso mesmo, porque a gente vê o mundo inteiro falando das nossas queimadas, o mundo inteiro falando da destruição do bioma do Pantanal, é a nossa maior riqueza e nada se fazendo, né? Eu acho que ontem, antes de ontem, que postou algumas coisas. E você, Arthur, Cauê, Flávia, Matheus, se vocês não querem falar, digita aí. Qual a opinião de vocês? Ah, eu acho que o governo podia ajudar mais, né, Débora? Do que eles fizeram aí, esperaram queimar tudo isso pra ajudar agora, sabe? Acho meio errado isso daí. É o que a gente pensa, né, Arthur? Uma situação terrível, uma situação muito triste, né, para o nosso país. Você vê nos Estados Unidos, as queimadas estão matando pessoas, né, destruindo cidades inteiras. Que horror aquelas imagens. E aqui, os nossos animais, eles não falam, o nosso sistema, o nosso bioma, né, não fala. E aí foi queimando, queimando, queimando e ninguém fazendo nada. Brigadistas morrendo, queimados, uma condição ímpar e nada se fez. Ou muito pouco se fez, vamos dizer assim. Um bioma queimando com pouquíssimas pessoas, com um avião ou dois aviões, sendo que o Brasil poderia pegar todos os aviões aí dessas áreas agrícolas, esses aviões que podem pôr água e em questão de dias acabar com tudo isso, é revoltante. É revoltante. Então, a gente vê, infelizmente, novamente, independente, sabe, se a gente é a favor ou não de algum grupo político, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de descaso. É muito diferente. Ontem eu estava assistindo o jornal e o descaso do governo com o INSS. É outro problema que está afetando muito o brasileiro, o pobre brasileiro, porque o rico não precisa disso, mas o pobre, vocês viram ontem, essa semana, né, não só ontem, a questão dos postos do INSS de abrirem para as perícias e tudo mais, as pessoas agendavam, iam lá e não tinha médico e eles interditando porque não tinha segurança. Concordo, tem que ter segurança, mas eu acho que as pessoas brasileiras têm que ser tratadas com mais respeito. Por isso que a política no Brasil é um nojo. Desculpa o meu desabafo, mas a gente vê aí campanhas agora para prefeitos e tudo mais,
e a gente vê que a política nacional ela é por hipocrisia, né? E a gente vê que quem paga o pato mesmo é o pobre, né? Com essas políticas públicas e com essas instituições que não percebem quanto o povo precisa dessas ações, né? E vocês estão revoltados tanto quanto eu ou não? Igual não, mais calmo, na verdade. Oi, pá. Igual não. Mas é revoltante mesmo. Mas é revoltante, né, Pablo? É. De dia eu não tenho muito tempo para assistir notícias, essas coisas, então à noite eu busco me informar um pouco, né, usando alguns, né, a internet, então a gente busca ler um pouco e pesquisar um pouco, mas assim, é revoltante, muito revoltante. A gente vê, a pandemia deu uma segurada, né? Vocês estão vendo aí algumas escolas reabrindo. O Rio de Janeiro, as escolas reabriram, no outro dia o governo fechou e agora deu autorização para reabrir novamente. Então, ontem eu estava pesquisando um pouco dos cuidados, né, de como está sendo esse início de aula, e aí fica esse foco e essa relação, né? Flavinha, tudo bem? A Flavinha voltou a dormir. Qual a expectativa de vocês para o vestibular de vocês? Vocês estão pesquisando alguma coisa de como vai ser, de que jeito vocês vão fazer prova, como que vocês vão fazer, ou não ainda? Vão aguardar? Eu tô aguardando. Tá aguardando, Pablo? Você vai Aham. fazer na Eu acho na UFGD. UFGD. A É, UFGD não falou nada ainda? eu acho que não. Não ouvi falar Como vai nada ser ainda. o processo? Não. Não. Arthur, Eu vou fazer na UEM. Tô tá. E esperando eles falar A alguma coisa. UEM, se tivesse em tempos normais, já teria daqui a um mês a primeira, duas etapas lá na UEM, né, Arthur? São três. São três etapas? Isso. E já tem alguma expectativa? A universidade está falando alguma coisa do processo? Ah, ainda não falou nada, Débora, mas eu acho que eles vão fazer que nem o Enem, tipo, fazer em fevereiro, março, por aí. No site tá marcado pro ano que vem, no começo do ano. É, Começo do ano. Cauê, você vai fazer na UEM também? Sim, O que você vai fazer, Cauê? agronomia. Agronomia. Então, eles já estão marcando, né? Então, pessoal, ó, o que eu pensei em fazer conosco? Nós já encerramos a apostila, né? Então, o que eu pensei, assim, fazer uma revisão de todo o conteúdo novamente, para a gente trabalhar bem ele. Esse bimestre foi bem tranquilo, a nossa apostila ela veio bem mais curta, mas eu pensei também em pegar sugestões de assuntos que vocês tenham mais dúvidas. Por exemplo, um assunto que nós já estudamos anteriormente, um assunto que nós não estudamos, alguns temas que vocês sugerem e que a gente possa estar trabalhando. Eu prepararia as aulas e a gente trabalharia dentro dessas questões. O que vocês sugerem? Pode ser interessante. Interessante vocês sugerirem e interessante a gente fazer a revisão ou o quê? É isso daí mesmo.
Tá. Arthur, o que que você acha, Arthur? Ah, pode ser, Débora. Pra mim, tanto faz. O que o povo quiser aí, eu tô querendo. Cauê, Pra mim tanto faz também. Matheus, o que que você acha, Matheus? Acho uma boa ideia também. Fazer uma revisão. Bom dia. Bom dia. Que bom ouvir tua voz. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Hoje eu vou fazer a revisão com vocês, né? Vou pegar Brasil, então nós vamos começar a fazer a revisão de República, tá? E eu espero vocês mandarem para mim sugestões de temas a serem trabalhados para a semana que vem, tá? Então vocês podem estar mandando sugestões de temas para a gente estar trabalhando a semana que vem e hoje a gente começa a trabalhar as propostas que eu trouxe, tá bom? Ô Matheus, já que você está aí com a gente conversando, universidade que você vai fazer também é para o ano que vem, a proposta do vestibular? Então, eu não decidi ainda. O curso você já decidiu? Eu acho que eu vou fazer medicina veterinária, mas não é 100% de certeza. Não. Mas e daí as universidades que você está pesquisando também é tudo para o ano que vem? Acho que sim, provavelmente. Ô, Matheus, e você é a favor da volta às aulas no quarto bimestre ou não? Então, eu gostaria que voltasse, né? Mas acho que é melhor não. E estudando em casa, vocês estão conseguindo organizar bem esse tempo de vocês? Sim e não, eu acho também. Porque você não aprende igual você aprende nas aulas presenciais, né? É inferior, né? Então, eu sou da opinião que voltaria. Não conversei com o Robson. O Robson ainda não estou respondendo, falando por ele, tá? Por mim. Só que voltaria naquele sistema. Metade dos alunos em sala, aula do professor gravando e o aluno em casa. Na outra semana ou no outro dia, revezando aí esses alunos. Eu acho que daria muito mais certo do que a gente ficar só com as lives e o Zoom. Eu acho que nós teríamos um melhor aproveitamento. Tudo bem que o quarto bimestre ele é curto, mas teríamos um melhor aproveitamento aí desse final, até para ter um contato maior, né? Mas tomando todos os cuidados. A escola, ela está tomando todos os cuidados, os ambientes são desinfectados nos 2 turnos, né, de manhã e antes da 1. Então, sempre álcool gel na mesa, sempre todos esses cuidados que a gente tem. Então, eu acredito que nós não teríamos problemas. Mas, numa escola maior, eu acho que não sou a favor. Mas como a nossa escola, que nem o nosso terceiro ano, se for dividir ele em 2 partes, nós não teríamos tantos problemas assim, eu acredito. Mas, né? Aí, ô Matheus, o que que você acha das queimadas que está acontecendo no mundo todo? Acho revoltante, né? O governo demorou demais para ajudar. É revoltante, né? Vocês estão acompanhando nas redes sociais, na internet, como que tá? Ou só noticiário mesmo simples? Eu tô vendo por cima que, tipo, eu não fico pesquisando sobre, só quando, tipo, tá em alta, aí eu leio um pouco sobre. Aí você assiste. Eu também não estou pesquisando muito a fundo, mas assim,
Eu busquei a opinião de alguns, né, alguns veterinários que estão cuidando, algumas instituições, né, o próprio IBAMA tentando cuidado aí, mas é muito triste saber que é muito a quantidade de hectares que se perderam e quanto tempo isso vai demorar para se transformar no que era, né? Então é uma perda para o Brasil muito significativa. E eu achei interessante a chuva que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Achei muito interessante, porque nunca no Brasil a gente não tinha ainda percebido um fenômeno assim, né? De extremos, vamos dizer assim. Tudo bem que a gente está no centro do Brasil, mas da poeira, da fuligem, de tudo condensar e cair quando a chuva, trazendo a chuva negra, a chuva escura, eu achei bastante interessante, mostrando aí que as consequências não são só para o local que está queimando, né? Mais alguma colocação de vocês? A gente pode começar a falar sobre a República. Pode começar a falar. Então, tá. Quando a gente fala em República, tá? Quando a gente fala em República, e a gente trabalha a questão das articulações políticas, dos projetos políticos, o Brasil vem com dois sistemas, o monárquico e o republicano. Então, nós sempre tivemos somente dois sistemas vigorando no país. Tivemos a monarquia, o império, com dois governos, e tivemos a república com seus inúmeros governos. Quando a gente fala em Brasil, no aspecto político, o Brasil sempre teve voltado o controle da política nacional, ela sempre esteve concentrada em classes dominantes e em classes privilegiadas. Latifundiários, no primeiro momento, em apoio aos impérios, né? E na República nós tivemos também, primeiro, esses mesmos latifundiários e depois uma ação mais própria de industrialização, tá? E uma industrialização bastante pequena, bastante efêmera. Só lá, vamos pegar aí na década de 30, com Getúlio Vargas e um pouquinho mais adiante, que nós vamos ter um processo um pouquinho mais acelerado de cuidado. Qualquer dúvida, vocês vão questionando e complemento também, para não me deixar falando sozinho o tempo todo, tá? Quando a gente fala em governos brasileiros, no primeiro momento nós tivemos, então, o governo de Dom Pedro I, o Império Brasileiro, que não durou muito. Ele se mostrou autoritário, Dom Pedro, e logo ele recebe as críticas e, por ser muito jovem, não aceita essas determinadas críticas. Ele era muito afoito e inconsequente nas decisões que fazia. Depois tivemos o governo de Dom Pedro II. É um pouco mais centrado, com apoio de grupos, porque senão ele não conseguiria governar com 15 anos de idade. Vocês são mais velhos que ele, quando começou a governar o Brasil, só para vocês terem uma ideia da carga que ele recebeu, e governou o Brasil por maior período histórico brasileiro de alguém governando, que foi 49 anos. E iniciando a República. Tá. O ponto que eu quero começar com vocês com a República é
Quando começam esses projetos, essa ação de achar que a república tem que substituir a monarquia, que a monarquia já era retrógrada, que o Brasil precisava de modernidade, tudo no Brasil, na política, vem de interesses peculiares, de interesses de grupos, de interesses particulares. Então, quando ocorreu a Guerra do Paraguai, nós éramos império ainda, e na Guerra do Paraguai, a maior que o Brasil já participou e a maior da América Latina, muitos senhores de engenhos, muitos barões do café mandaram seus negros, seus escravos, para frente de batalha na guerra, dizendo que se eles voltassem vivos, ganhariam a alforria e seriam escravos forros. É óbvio que o escravo vai lutar afinco, mesmo não tendo experiência nenhuma de guerra, mesmo muitos não sabendo nem manusear armas. Eles participam de todo o processo da Guerra do Paraguai, são comandados pelo Duque de Caxias e por outras pessoas influentes. E quando a Guerra do Paraguai acaba, os nossos grandes heróis ganham a liberdade. Quando os negros ganham a liberdade, eles tornam-se escravos forros e saem das propriedades e vão para as cidades, e vão procurar trabalho. Aí começa a questão racial se acelerar no Brasil, porque ninguém queria dar emprego a um negro. E qual tipo de trabalho que eles conseguiam? Jardinagem, doméstico, de limpezas de ruas, trabalhos bastante inferiores no ramo de ganho, não de desmerecer nenhum tipo de trabalhador, mas no ramo de ganho mesmo, de ganho para você ter aí uma qualidade de vida mais digna. E aí eles vão viver nas favelas, eles vão viver nos cortiços, eles vão viver de forma bastante simples. Outro ponto que se busca aí vai ser a questão da luta desse grupo para que a abolição da escravidão acontecesse. Então, a Guerra do Paraguai, ela traz, na questão racial, na questão abolicionista, uma condição muito forte para o Brasil. E a partir daí começa, então, os requisitos para uma mudança e para uma ação mais forte do governo de Dom Pedro na questão abolicionista. Vão surgir duas correntes políticas nessa questão. Uma que queria a abolição rápida da República, da escravidão, e outra corrente que percebia a ação de que iria acontecer e que exigia do governo uma indenização aos donos de escravos indenizados. Essa corrente, ela é uma corrente que ela ganha o apoio de todos os fazendeiros da época e ela vai se proliferar, as ideias vão se proliferar e eles vão começar a se organizar. Quando Dom Pedro viaja para Europa, porque ele ia constantemente para a Europa para se cuidar, para se tratar, ele era bastante doente, e a princesa Isabel, que assumiu o trono brasileiro, e ela decide, então, assinar a Lei Áurea. O governo não tinha dinheiro nos cofres públicos para fazer a indenização aos proprietários, e aí ela assina a Lei Áurea sem indenizados. Então, o acontecimento, o furdunço, vamos dizer assim, dessa ação da princesa Isabel foi muito grande nesse momento histórico brasileiro. Ela
recebeu todas as críticas do sistema por ser mulher, por achar que era incompetente, por tudo. Os latifundiários rompem o seu apoio ao governo, totalmente prejudicados, aí a necessidade de uma ação muito maior com a campanha de imigrantes. Já tinha acontecido, mas ela precisava se estender. E a partir daí, a relação que nós vamos ter é muito própria de aliança que vai se formar com o grupo dos militares que queriam, almejavam o poder, porque quando terminou a guerra, eles que articularam, que lutaram, que ganharam a guerra, não teve o seu reconhecimento necessário. Eles não se sentiram reconhecidos. Eles queriam, de todas as formas possíveis, participar do processo político brasileiro, e no Império não tinha como essa participação, tá? O nosso imperador, ele tinha uma administração totalmente autônoma. Ele ditava as regras, ele tinha autonomia para se estabelecer critérios políticos que ele quisesse, econômicos, que ele quisesse. Então, vamos ter aí a aliança formada, tá? Os partidos em aliança, o republicano, paulista, articulando os mecanismos para que a república fosse proclamada, e os militares articulando todo esse processo, tá? Então, articula-se o golpe, tinha-se muito medo, os militares tinham-se muito medo de como o povo brasileiro ia atender a essa articulação, a atender a esse processo de mudança tão drástica do comando do Brasil, e eles temiam para uma revolução do povo brasileiro contra a República, porque o povo não participou desse processo. Esse processo estava articulado pela cúpula brasileira, pelos militares e pelos donos de terras. E o povo assistia a tudo sem perceber o que estava acontecendo, como às vezes acontece ainda nos dias de hoje, né? Trazendo para as nossas realidades, você vê que em campanhas eleitorais, a gente está começando aí as campanhas, né? Muita gente vê os seus interesses próprios e não vê o interesse, qual seria a melhor solução para uma cidade, pessoas idôneas, de caráter, né? E o povo não percebia isso. Voltando lá, articularam-se então as estratégias. Primeiro, o banimento da família real. Sem o povo saber, tá? Que a república seria proclamada, ocorre todo o estudo de como banir a família real do Brasil. Então, a família real foi comunicada do golpe, dizendo que teria um prazo aí de poucos dias para deixar o Brasil. E depois que se comunicou, como a comunicação no Brasil nesse período era muito ruim, nós não tínhamos meios de comunicação como temos hoje, o povo não ficava sabendo. Então, nas províncias mais longe do Rio de Janeiro, demorou às vezes meses, muitos meses, para se perceber que não era mais império, que era república já. Aí Dom Pedro, com medo, né, de uma guerra, de uma revolução, das consequências de tudo isso, ele decide ir embora do Brasil, voltando para a Europa. Ele gostava muito da Europa, tratava-se lá e já tinha residência fixa, tudo.
ele decide, então, acatar a ordem dos militares brasileiros. Então, usando esse termo, que é o banimento da família real do Brasil para que a República fosse proclamada, e aí, no dia 15 de novembro de 1889, se proclama a República no Brasil. Mas percebe-se muito essa ação, percebe-se muito essa condição de o povo não participar, de a articulação política sempre estar centrada em cúpulas de governo, e independente se o povo precisa ou não, independente se o povo apoia ou não, o povo só é comandado, tá? Isso a gente vê no cenário político nacional sempre, esse comando do povo. O povo elege através do voto hoje, né? E as articulações acontecem dessas formas, tá? Então, temos aí 4 minutinhos só falando um pouco do cenário nacional hoje, né? Daí a gente vê que a República vai ser proclamada. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando isso. E a gente está em plena campanha eleitoral, né? Vocês que vão votar, têm que ficar bastante atentos. As coligações estão começando, né? Algumas coligações já estão feitas, e agora é a hora de nós começarmos a cuidar e a perceber essas articulações. O que vocês estão vendo e estão percebendo no nosso município? Para a gente fechar e dar tchau. Muita gente fazendo campanha eleitoral para uma pessoa só, toda hora divulgando para apoiar. Já estão articulando bastante, né, Paulo? Divulgando muito desde já. Desde já. Quais são os candidatos do município, Pablo? Você já sabe? Para quê? Para prefeito, vereador? Alguém ajuda? Quais Ó, são? o Davi Vicenzi, acho que é a Carol, tem, o Forone, se não me engano, também vai. O Donato, eu não sei. Acho que ele não pode, se não me engano. Acho Então, que nós só. temos aí 3 candidatos, então, né? O Davi É. Vicense, que o vice dele é o médico. Nós temos o Lucas, né? O Lucas Forone, verdade. O Lucas Foroni, super jovem, né? Corajosíssimo, super jovem aí. Nunca imaginei, ele foi meu aluno, nunca imaginei esse lado. Parece que ele se aliou com a Juraci, né? E a Carol, que eu não sei o vice da doutora Carol. Vocês sabem? Não. Então nós temos, por enquanto, tem mais candidatos que vocês sabem? O Forone e o Donato, eu não sei. Acho que o Donato, se não me engano, não pode participar. Eu também acho que não. Então a gente tem esses 3 candidatos aí. Legal a gente começar a falar um pouquinho dessa política aqui no nosso município, né? Não independente de eu sou a favor desse ou daquele, mas que a gente possa estar conversando também nas aulas de história sobre cada um desses candidatos, quem são eles, quais as propostas, até para a gente começar a ter uma abertura de uma visão crítica de cada um. O que vocês acham? Não fazendo politicagem, tá? Mas falando um pouquinho sobre cada um deles, né? Pode ser. Pode ser Tá também. bom. Pessoal, então eu aguardo as dicas de vocês para os temas que vocês querem que eu abordo, tá? Junto com vocês. E fica aí o meu tchau até daqui a pouquinho. Flavinha, cadê você?
Então, Arthur, Cauê, Pablo e Matheus, tudo bem com vocês? Então, fica meu beijo, tá? Flavinha sumiu. Ah, tá aqui. Tá? Tá ali a Flavinha. Então, Flavinha também, fica o meu beijo e até daqui a pouco, tá bom? Até. Até daqui a pouco. Bom descanso para É. vocês.